Me chegou uma informação aqui de que tem um acidente nesse instante na Fernando Correia, antes do viaduto. Né? Eu não tenho mais informação, só tenho essa aqui por enquanto. Então, a questão do trânsito a gente vai informando aqui de acordo com vai chegando aqui as informações. Hoje estamos recebendo o prefeito de Querência, município mato-grossense, que é o Fernando Gorgen. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. O Fernando estava me falando aqui que o sobrenome dele muda de pronúncia depende de onde ele está, né? Lá em Querência é Fernando Gorgen. Isso. Em alguns locais, eu, por exemplo, perguntei como é que era, se era Gorgen. Ele falou, não, é Gorgen. Gorgen é na Bahia e no Maranhão. E lá no Paraná, lá em Marechal Cândido Rondon? Lá em Marechal Cândido Rondon é Gergen. Gergen. Já perceberam que evidentemente ele é japonês. É claro que é alemão. Fernando, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aqui. O Fernando está no quarto mandato lá? Quarto mandato. Quarto mandato. Quantos anos tem Querência? 30 anos. Nesses 30 anos, a maior parte do tempo lá, quem governou foi você. Como é que você viu? E tem alguns resultados bons da cidade. Eu queria que você falasse, apresentasse Querência para a nossa audiência. Querência, eu fiz 2 mandatos, né? Posicionado pelo então governador Bairro Maggi. Conheceu eu quando amanheci, depois de uma noite em cima de uma patrola fazendo estrada, e inventou a ideia de eu ser prefeito. Tu é patrulheiro? Sou patrulheiro, sou operador de esteira, sou mecânico, sou baracheiro, sou pedreiro, sou servente. Enfim, eu me criei no sítio, né? De uma família de 8 irmãos, lá em Marechal Rondon. Um ditado que aqui quase ninguém conhece. Lá quando você quer falar que está tudo bem, fala, e aí, falando como está? Fala, em pé na patrola. E aí ele então, com energia e vontade. Ele inventou essa ideia, não, esse alemão vai ser prefeito, né? E aí, aceitei o desafio, estou lá no quarto mandato. A Querência ganhou alguns destaques aí, alguns destaques nacionais. É ali de produção, de cidade que mais cresce, uma coisa. Como é que é isso? Segundo os números. Eu estava olhando lá, parece que tem 26. Quantos mil habitantes tem hoje? Querência tem mais de 30, né? Porque mais no IBGE deu 26. Mas todo prefeito fala isso, dona. Mas Querência, isso é uma verdade, porque imagina só, nós temos uma demanda de... Araguainha, o cara fala que tem uns 50 mil habitantes. Essa é boa, Paulo. Mas eu vejo os números, né? A gente tem mais de 10 mil ligações de água na cidade, e a gente tem 2 distritos e tem 3 mil indígenas. E você tem 10 mil ligações de água, você tem mais de 10 mil ligações de energia. E tem 3 mil indígenas e tem 2 distritos, e a gente tem uma demanda de 1.800 a 2.000 casas faltando, e o IBGE achou 870 casas vazias em Querência. Quer dizer, não existe casa vazia em Querência. As pessoas estão trabalhando nas fazendas, nas empresas rurais, e o cara bateu na porta 3 vezes, não tinha ninguém em casa. Não existe casa vazia, o cara está trabalhando. Mas, beleza, nós fomos assim mesmo. Querência foi a cidade que mais cresceu no estado do Mato Grosso, segundo o IBGE, né? Primeiro lugar do estado, Querência. Do último censo de 20? Do último censo. E a 6ª que mais cresceu no Brasil foi Querência. Mesmo estando abaixo? Mesmo estando abaixo. Mas o que faz Querência ser um local em que as pessoas começam a decidir ir para lá? Tem regiões menores ao lugar, perto, e está se concentrando em Querência ou não? Querência tem vida própria, eu diria. É um município que tem 1.710.000 hectares, grande. Disso, 39% faz parte do Parque Nacional de Xingu. Está dentro do parque? Dentro do parque. E Querência, se fosse para plantaria desses 1.710.000, só ia perder as APP, porque é toda plana e toda argilosa e com aptidão fantástica para fazer lavoura e plantio direto. Tudo plano. Não tem um muro em Querência, não tem um lugar de pedra em Querência. Então a produção agrícola é fantástica. Fantástica. Então, Querência vai para 500.000 hectares de lavoura já tem mais de 450, mas tem muita área embargada por causa do assentamento embargado, né? Porque o assentado não tem licença, daí ele desmata, daí ele fica na legalidade. Aí o mesmo governo que doa a terra, né? O mesmo governo embarga, o mesmo governo multa
o pequeno produtor. O mesmo governo financia uma motosserra, o mesmo governo dá um Pronaf, o mesmo governo vai lá, multa e embarga e trava ele. O mesmo governo faz tudo isso no Brasil, é incrível. Vinícius. Muito prazer, prefeito, te conhecer pessoalmente. Obrigado, né, pela tua presença aqui. É sempre um prazer. Né? Eu que agradeço. Pois não, obrigado. Estávamos comentando aqui, ó, pergunta para o prefeito como é que ele lida com a oposição, né? Quando vem a crítica, ela chama para conversar aqui, né? Ver o que fulano quer, né? Quando começa a criticar muito, né? Bater muito, né? A questão da relação entre o governo e a oposição. Né? Mas o que eu quero te perguntar, prefeito, assim, a querência está ali no norte de Araguaia, né? Naquela região, que era chamado de Vale dos Esquecidos, né? Até o Mauro Mendes esteve lá, né? Não só o Mauro, o ministro, né? Não sei se o senhor foi lá em Porto Alegre do Norte, no lançamento da BR-158, né? Queria que o senhor comentasse o impacto disso, né? Foi o ministro Renan Filho, né? Foi o Fávaro também, né? E o Mauro falou de Vale da Prosperidade, né? Não é mais Vale dos Esquecidos, né? Então como é que o senhor está vendo essa região do Araguaia? Antes ela era muito desnivelada com o restante do estado, era uma região bem mais pobre, né? Era visível, isso e o IBGE trazia, né? Como é que o senhor está vendo? Realmente está desenvolvendo bastante ali o Araguaia? As regiões onde só tem pecuária, você pega por um salário, né? O cara paga pro vaqueiro um salário mínimo, ou 0,8 no salário, e ele que tira leite para vender um queijo para você manter no campo, e o cara vem com uma D10, uma D20 velha, traz um pouco de sal e um cinquentinha para levar o sal pro coxo. Esse é o investimento do pecuarista, né? Daqueles que eu diria são gigolô de vaca, não o pecuarista profissional que investe na pecuária, né, e trata com confinamento e melhora os pastos e investe realmente. Gigolô de vaca, explica melhor para nós. Aquele cara... O touro só engravida a vaca e pronto? Não, é o cara que tem uma fazenda 30, 40 anos, não tem a capacidade de comprar um calcário, de comprar um adubo, de fazer um confinamento, de colocar mais que 3, 4, 5 vacas por hectare. Ele tem meia vaca por hectare, né? Aqueles antigos que ainda usam para limpar um pasto, o fogo, né, que é o maior inimigo do pecuarista hoje, é o fogo, e do agricultor, principalmente quem mexe com plantio direto, integração lavoura-pecuária, o fogo é um grande inimigo, né? Então, assim, a região do Araguaia vive um outro momento. Está transformando pastagem degradada, que não aguentava meia vaca por hectare, né, em áreas produtivas de colher 70 sacos de soja com mais uma safrinha de 110. E aí muda os números, né? Aí esse funcionário, onde é que você tocava uma fazenda com 2 vaqueiros, hoje você tem 20 funcionários. Onde é que tu tinha um funcionário que ganhava 0,8, um salário e meio, você tem agora funcionário que ganha 6 salários, 7 salários, né, 10 mil por mês, mais uma comissão em soja. Então muda totalmente. E onde é que você tinha você tem 10 funcionários. E onde é que você tinha meia vaca por hectare, hoje você tem 60, 70 sacos de soja por hectare e mais 110 de milho. Então, tu vê o faturamento de um ano é o faturamento de 10 anos. E isso muda a economia e isso transforma a região. Então, o que fez? Transformou-se áreas degradadas de braquiária em áreas altamente produtivas, né, que a gente tem as melhores médias do Brasil de soja por hectare. E agora, a cada dia que passa, cada ano, o agricultor se estruturando mais com máquinas. Na primeira chuva, ele tem muita máquina, ele planta bastante, e assim ele se estrutura com muita máquina na colheita também, uma capacidade de armazenagem muito grande no município, tem 63 unidades armazenadoras no município de Querência hoje, que compram e recebem grãos. Então o agricultor querenciano planta rápido, nas primeiras chuvas agora, e aí ele colhe rápido no fim de janeiro e começo de fevereiro para fazer a segunda safra, que é a safrinha. E está entrando muito forte também o algodão na nossa região e a questão de irrigação. Querência é fantástico, tem um lençol freático muito raso e com uma potência muito grande. Se for um poço artesiano em Querência, você alimenta um pivô central para irrigação. O preço da terra lá? Já passa de 1.000 sacos de soja ao hectare. Quando estava nessa época aí do gigolô de vaca que você falou, quanto que era o hectare? E comprava-se, Querência comprava por 5 sacos ao hectare, né? Eu cheguei a comprar área a 5 sacos por Patrola hectare. Nunca mais. Patrola era para mais acesso, não tinha nem acesso. Não tinha acesso. Não tinha acesso na fazenda. 18 quilômetros levava com D20 e 1 hora para ir. Imagina a estrada que era. Não tinha estrada. Como é que é a saúde lá em Querência? Quando eu assumi o governo, tinha um médico em Querência. Hoje nós estamos com 23. E ainda falta muito.
Normalmente no Brasil os prefeitos dizem que gastam 15%, que é obrigação na saúde. A maioria deles gasta 14% e lança pneu de Kombi, do transporte escolar, para completar os números, para chegar nos 15%, dizendo que é da ambulância. Mas em Querência, eu cheguei a gastar 42% na pandemia e baixei para 36% agora. 36% do orçamento do município eu gasto em saúde. E não tem que chega, né? Nós construímos em Querência, na época da pandemia, num tempo recorde, 10 leitos de UTI, um prédio próprio, novo e moderno, né? Entre os 3 melhores instalações de UTI. Nós tivemos que fechar agora, né? Mas logo, logo espero reativá-los com a construção do hospital novo que está em andamento. Eu quero entregar dentro do meu mandato ainda, um hospital novo com 10 leitos de UTI funcionando, se Deus quiser. Uma dificuldade do interior de algumas cidades em ter médicos por conta, primeiro, que ninguém quer ir, se forma aqui, quer ficar por aqui. De forma que as pessoas que querem ir para o interior, né, são poucos. E tem prefeituras que não conseguem ter. E alguns, o médico para vir aqui, ele pede um salário que eu não consigo pagar legalmente para ele, porque a gente tem que fazer aqui, fazer uma contabilidade meio criativa, arrumar uns penduricalhos para poder manter. Que solução que você deu nisso lá? Olha, a questão do médico para levar para o interior é muito difícil, né? Você conseguiu? Você falou um número aí, eu sinceramente... É muito 30 mil difícil, habitantes. né? Porque o cara gosta de ficar perto do shopping, né? Cidade grande, restaurante bom. E aí você tem que pagar bem, né? Médico no interior é 50 mil, 40 mil, senão ele não vai. Tem médico que ganha 70 mil na região da Araguaia, entendeu? Isso aí sobra livre para ele. Então, é muito difícil para os municípios. O município sofre muito nessa região do interior do estado. Aí, quando a cidade começa a se destacar, Querência, quando era a ligação por chão, era mais difícil, muito mais difícil que agora. Então, você tem que ter um conjunto de coisas. O cara do Estadão me ligou, quando Querência saiu, a cidade que mais cresceu no estado, e a sexta mais cresceu do Brasil, qual é a mágica que você fez? Não é uma, né? São várias ações. E essas ações ajudam a você manter o médico. Quando ele vai lá olhar, para ir para Querência, ele olha se a cidade está asfaltada, se a cidade está limpa, se tem boas escolas, se tem bons postos de saúde, se tem um hospital onde é que ele pode trabalhar, se tem um centro cirúrgico onde é que ele pode mostrar seu trabalho. Então é um conjunto de ações. Se tem um aeroporto asfaltado, né? O agro fez a diferença. Com certeza, né? Eu queria corrigir, né, quando eu brinquei, o Vinícius, de gigolô de vaca, aquele pecuarista relaxado. Não estou falando do pecuarista do Araguaia, não, que é um pecuarista sofrido e tecnificado. Um pecuarista de uma outra geração, né? Então, cuidar bem disso, porque são todos meus amigos. Sim. E são todos muito sofridos, né? E agora... Inclusive, hoje tem essa audiência pública que a gente está junto. Que audiência com eles. É essa, Fernando? Onde é que está sendo criado. Estão querendo inviabilizar toda a região da Araguaia. Né? Criando Pantanal na Araguaia. Estão querendo criar uma constituição diferente para um pedaço do Mato Grosso. Do lado de lá nós temos vários projetos. Tem projeto ali em Luiz Alves, tem projeto em Formoso, tem projeto na Lagoa da Confusão. Isso pega do Goiás e pega o Tocantins, e no Pará, até na beira do Araguaia, estão desmatando, estão fazendo irrigação, estão fazendo drenagem, e agora do lado do Mato Grosso inventarem algumas ONGs, alguns fanáticos, que lá tem um pedaço de Pantanal. Estão querendo inviabilizar. E isso atinge toda a região. Querência não tem nenhum palmo de terra da Araguaia. Querência é 100% Xingu. Mas Querência sofre com isso, porque nós... estamos com planos, já tem gente que comprou área para se instalar em Querência uma grande usina de etanol de milho. E esse etanol de milho precisa vender o DDG para fazer ação. Nós precisamos de muito gado para comer esse milho. E quem produz esse gado? Toda essa região da Araguaia, desde Barra do Garça até Santana da Araguaia, do lado de cá e do lado de lá. E aí os caras inventam uma história que agora é Pantanal. Fernando, tem uma lagoa chamada Lagoa da Confusão lá? Lá do outro lado. Tocantins, Pertinho da minha fazenda no Tocantins. Tá um bom local aí para fazer essa discussão aí.
Lagoa da Confusão, uma confusão mesmo. Lá eles criam. Parece que vai virar. Lá tem uma inversão de olhar que dá a Lagoa da Confusão. Aqui tem uma inversão de valor, criar a confusão de criar áreas úmidas. Né? Simplesmente com um objetivo só: inviabilizar a região, né? Esses doentes, para travar o Brasil. E essa região tá na mão de quem hoje? Essa que seria Pantanal? É área indígena? É área do governo federal? Não, são fazendeiros. Fazendeiros, já estão lá estabelecidos a vida toda. Fazendeiros que estão lá há meio século, pessoas que herdaram fazenda de avô, de pai. Né? Agora alguém, com uma denúncia no Ministério Público, com a maioria deles com interesse internacional, as mesmas pessoas que têm interesse em aumentar as áreas indígenas, né? Eu tenho prova disso, que tenho 39% do meu município é Parque Nacional de Xingu, né? E esses caras que torcem e brigam para aumentar as áreas indígenas são os mesmos caras que não querem que os índios produzam. Eu não consigo entender para você, para que aumentar a área? Se você do outro lado se defende que eles não podem produzir, eles não podem plantar, eles não podem ter gado. Marolada do Sete era uma área totalmente em produção de pecuária moderna, com bastante gado por hectare. Aí virou parque, aí o índio não pode ter gado. O branco podia ter gado na mesma área, agora o índio não pode. O índio tem que passar fome e viver de cesta básica, porque não tem nenhum rio na reserva. Então, do que é para viver? Caça não tem. Então, são as mesmas pessoas que querem criar o parque, são as mesmas pessoas que querem criar área úmida na Araguaia, são as pessoas que querem inviabilizar o Mato Grosso e as pessoas que querem inviabilizar o Brasil, simplesmente com um objetivo: ninguém está preocupado com o meio ambiente. Apenas são concorrentes nossos no agronegócio e querem travar ou com logística, né, ou inviabilizar a região. Olha, eu confesso que eu te conheci na internet pitando. Eu tenho no seu Instagram, você publicou um videozinho lá, que você estava conhecendo a cultura indígena e estava lá fumando um cachimbo da paz. Mas aquela música do Bob Marley colocada embaixo, foi tu mesmo? Os caras, é bom, né? Os caras aprontam bastante, mas o que nós temos em Querência uma coisa diferente que poucos municípios ou nenhum município no mundo tem. Você está visitando uma tem. aldeia nesse vídeo? Nós fizemos, só no meu mandato, aliás, né, eu tive qual deles? Essa sensibilidade. Eu fiz mais de 500 quilômetros de estrada para melhorar a saúde dos indígenas. Eles andavam 10, 12 horas de barco para ter acesso a Canarana, para ter acesso à saúde. A gente fez mais de 500 quilômetros de estrada, 6 pistas de aeroporto, a escola, o governo do estado está fazendo uma escola, a primeira escola indígena moderna nos povos quincedos, dentro do município de Querência, no Xingu, e a gente prestigia, inclusive foi feita uma reportagem, vai ter outras reportagens para a gente mostrar as belezas do Xingu. Tem um dos lagos mais bonitos do Brasil ou do mundo dentro do Parque Nacional do Xingu, que é o Lago do Tafununo, um dos melhores lugares de pesca do Brasil está sendo a pesca esportiva no Rio Xingu, em Querência. Então a gente precisa mostrar o potencial que tem. Querência tem uma coisa que eu diria que nenhum município do mundo tem. Nós temos os maiores produtores do mundo, os 3 maiores do mundo estão lá. Nós temos grandes fazendeiros, estão lá. A fazenda maior do Brasil é lá, a Fazenda Roncador, a segunda maior é a Tanguro. Nós temos a colonização da Copercana, são médios produtores, médios grandes. Nós temos 1.300 lotes de assentamento do INCRA, aqui em Querência, e nós temos os povos, os microprodutores, que são a colonização da Copercana, que são os chacareiros, e nós temos os povos nativos, que são os povos de Xingu, com sua tradição, com seu folclore. Nós temos a festa do Guarupi, que são quando eles ficam 1 ano de luto, e aí eles disseram com uma belíssima festa, com dança, com folclore. Eles precisam de ajuda, né? Eles estão lá, as ONG estão lá dentro, né? E eles já estão lá 20, 30 anos junto com os índios, não ensinarem eles a plantar uma rama de mandioca. Eles ainda plantam mandioca de fecho. Nós temos uma Embrapa que pesquisa mandioca, é um alimento principal deles. Eles ainda plantam mandioca selvagem, né? A mandioca louca que falam, né? Então, assim, o que eles ajudam? Eles não dão uma muda de um pé de manga. Os índios adoram fruta. Eles não dão uma muda de fruta para os índios plantar, né? A vida inteira piqui, né? O índio não vive só de piqui, o índio gosta de fruta. Não tem um tanque de peixe, não tem um tanque rede de peixe, não incentivam a criar, não ensinam a criar. Então, agora só vivem de cesta básica e querem aumentar o parque. Para que aumentar o parque se eles não querem deixar plantar um palmo? O índio fez uma roça
de braquiária para fazer uma vaca de leite, que as crianças passam fome, eles proíbem. O índio não é da tradição tirar leite, não pode tirar leite. Isso é uma vergonha o que acontece. É uma vergonha o que esses caras colocam dentro do parque e o povo não sabe. Como é que é ali a aculturação dos índios? Ainda bem separado. O índio em querência, eles visitam bem a cidade lá, não? Bem, com esse acesso que a gente construiu, hoje a gente conseguiu, graças ao governador Mauro Mendes, o asfaltamento terminou faz 15 dias, da MT 243, chega até no Rio Tanguro, na divisa do município de Canarana. Em linha reta fica a primeira aldeia do asfalto, dá 9 quilômetros. Então tem asfalto 9 quilômetros da aldeia. Então estamos construindo asfalto para a região da Mata Linda, uma outra região do interior do município. O asfalto vai ficar a 50 quilômetros de grandes aldeias, né, onde é que inclusive tem as grandes festas do Guarupi, da tradição cultural deles. Né. Você fala em Guarupi, eu não consigo não ver a imagem do Wilson Santos dançando lá. Ele foi por lá. Vinícius. Pois é. Não é uma imagem exatamente bonita, né? Isso magro. Foi lá, foi na, agradável, né? Vinícius, foi na visita do Guarupi que eu provei o cigarro. Mas o cachimbo da paz. O cachimbo da paz. Mas aquele reggae. O que você achou? Bom, eu gosto. Na verdade, eu gosto do Bob Marley. Na verdade, eu já participei. Do Bob Marley, tá? Eu já participei de tanta campanha, né, contra o tabaco. E sou filho de um pai, já falei, de 8 irmãos, 5 homens. Meu pai era fumante e, segundo a medicina... Você nunca foi? Ele morreu de câncer, lutou 4 anos e meio contra um câncer. Segundo eles, é oriundo do fumo, do tabaco. Então, eu sou um cara que faço campanha contra o tabaco, né? Você já foi fumante? Mas nunca fui. Nenhum dos 5 irmãos fuma. Já conselho do falecido pai. E aí... Mas não quer dizer porque eu brinquei. Qualquer pessoa... né, já fumou um palheiro na beira de um rio, num parque, para espantar um pernilongo. Meu filho, quase eu perdi meu filho fumando o cigarro eletrônico, né, 5 horas de cirurgia para tirar aquela cola do pulmão dele. Então eu peço para todo mundo que tem esse vício do cigarro eletrônico, jogue fora. Né, isso mata muito mais ligeiro do que o fumo. Mas... para brincar, né, eu fumei o cachimbo da paz falado, né, como qualquer cidadão brasileiro que vai para o interior para espantar um pernilongo, um mosquito, faz bem para todo mundo. Não, sem dúvida. Não há crítica nenhuma ao ato. Eu estou te explicando conforme eu te conheci. Achei você traquejado. Você viu que eu não sabia fumar, né? Não, pelo contrário. Eu achei que você já fumou um paeiro, como você disse aí, para espantar um mosquito mais de uma vez. E os comentários, Fernando? Porque, assim, você colocou na internet, e depois que você coloca na internet, as pessoas atingem o mundo, né? E os comentários... Eu não cheguei a entrar nos comentários, mas teve muito comentário. Teve muito comentário, né? Mas aí vem o que o Vinícius falou, né? Não adianta brigar com quem usa o comentário para maldade, para o seu adversário usa, né? Chama para conversa, que é melhor do que ficar batendo boca. Fumar um cachimbo da paz e pronto, para que briga? Então, eu falei, cara, quem que nunca fumou um palheiro em cima de um barco, ou que nunca visitou uma aldeia, vá visitar, né? Isso é bem, tenho certeza que é uma das grandes riquezas. Do jeito que nós estamos curiosos, Vinícius, para visitar o Coliseu, para visitar as pirâmides, o povo de lá tem curiosidade para conhecer o homem nativo. A gente tem que saber explorar isso. A gente tem que trazer dólar, tem que trazer euro de lá para quem tem curiosidade para conhecer a cultura, para vir lá ver o Guarupi, para ver lá como é que é. Eles ficam um ano de luto, um ano sem se pintar, o que eles comem, como que eles vivem, como que eles sofrem e como que eles são manipulados, né? Imagina o índios ir contra o asfalto, para ele não ter acesso à saúde, para ele não ter acesso à educação. E agora, quando termina o asfalto, eles falam assim, que bom, prefeito. Nossa, dá para ir de bicicleta para a cidade e comprar nossas coisas. Você vê como é que é. E o comércio de querência hoje recebe bem o indígena, eles vêm, compram à vista, pagam certinho. Então, assim, há muito preconceito, né? E não falta muita verdade para chegar na população. Existe muita mentira nesse meio, entendeu? Então, tem que... a imprensa, vocês são fundamental para você mostrar mais a verdade para o povo. Vinícius. Então, prefeito, eu quero te perguntar sobre a logística, né? Porque lá a BR-242, né? Parece que agora vai sair, né? Que sai lá de Querência, vai para Natinga, né? Ali, né? Queria que o senhor comentasse. E a ferrovia FICO também, né?
e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é Água Boa, né? Que é ali perto, né, de Querência, né? Como é que você está vendo isso? E hoje, como a boa parte da produção de vocês vai por onde? Vai pelo Pará, vai nos portos ali do Maranhão e do Pará? Como é que tem sido o escoamento da safra lá de vocês? Já teve ano que foi 90% descendo ao Rio Araguaia, né? Pará, travessa em Redenção ou travessa em Santana do Araguaia pela Casiara, pegando a ferrovia, ou em Araguaína. E já teve anos que, ano passado, por exemplo, que a estrada estava tão ruim, né, que foi quase que 100% Paranaguá, Santos, descendo para baixo, né, um dos transportes mais caros do mundo. E para nós temos 3 rodovias que são muito importantes. É a 158, que é uma vergonha mundial. Nós não estamos falando do fim do mundo, nós estamos falando do meio do Brasil, cara. Para cima do Pará, ela está asfaltada, né? Ali do Poço Arnaud para baixo está asfaltado. E 126 quilômetros não pode ser asfaltado. Então, não vamos nem brigar, não vamos nem falar daquele traçado antigo. Vamos ver se sai agora pelo contorno. Eu falei, eu não vou brigar por aonde, eu quero a rodovia. E a 242, né, usando esses mesmos argumentos, essa cabeça pequena de usar a Indy para travar. Porque tem um cemitério aqui, porque tem vestígio aqui. Cara, senta com os caras, faz um desvio. Tem um cemitério, passa do lado. Faz uma curva de 5 quilômetros e vamos fazer a estrada. As rodovias federais são rodovias de logística, de escoamento de produção. As rodovias estaduais são rodovias de integração dos povos. Tem que curtar caminho. E as rodovias agora estão entortando. Na 080 fizeram uma curva de 40, aumenta mais de 40 quilômetros por causa de tartaruga. Né? 40 de ida, 40 de volta são 80 quilômetros. Você jogando isso no rodotrem, a gente perde 60 centavos, 80 centavos por saco de soja numa curva feita por causa de tartaruga. Só no Brasil, no mundo inteiro não existe isso. Isso para quem 100, 200, 300, 500 anos vamos ficar fazendo a curva, né, que vai encarecer o nosso soja, 80 centavos, 60 centavos, né, o saco, porque os caras inventaram que tem uma tartaruga lá e tem que fazer o desvio, né, para isso. Então, mas eu estou muito otimista. Tive uma presença do ministro na 158, o ministro esteve em Canarana, esteve lá em Porto Alegre, eu participei. E no Brasil é assim, primeiro você tem que ter um projeto no lugar, no mundo. Esse projeto tem que ter licença ambiental. Onde tem indígenas por perto, tem que ter estudo de componentes indígenas, tem que ter ARIMA. E nós ficamos brigando 4 anos, a gente não avançou nada, infelizmente. E agora o estudo de componentes indígenas está pronto, já da 242. Já foi dado ordem de serviço a um trechinho de 12 quilômetros da 158. E está para sair, segundo o ministro, em máximo 90 dias sai a licença ambiental de mais de 90 quilômetros. Diz ele, antes de concluir isso, o restante da obra será liberado o licenciamento. Já foi, inclusive, licitado e já tem empresa ganhadora. Mas eu digo para vocês, o Araguaia era a traseira da logística do estado de Mato Grosso. Saindo a 080, a 158 e a 242, o Araguaia vai ser a cara do Mato Grosso em logística. Vai ser a melhor logística do estado. Vai ser a sair da pior logística do estado para ser a melhor logística do estado de Mato Grosso. Com a 080 pronta, nós vamos sair direto de Luiz Alves, daí vamos ter acesso, nós vamos encurtar, nós vamos a 110 km de Brasília, nós vamos encurtar para 750 de Brasília. A 020 veio ajudar muito toda a região do Araguaia, que foi construída, que sai em Paranatinga. Nós estávamos a 970 de Cuiabá, hoje nós estamos já a 750 de Cuiabá. A hora que sair a estrada de Chapada nova e a hora que a gente sai em Planalto da Serra pela MT 020, nós vamos encurtar, nós vamos chegar a 700 quilômetros da capital do estado de Querência. Isso vai encurtar 250 a 300 quilômetros para mais de 15 municípios. Isso é muito importante, não só para a região do Araguaia. Isso é importante para a capital do estado, porque muitos anos as pessoas do Araguaia não conheciam o shopping da capital do estado, não conheciam as lojas da capital do estado, conheciam as lojas de Goiânia. Eu conhecia os médicos de Goiânia. E esse encurtamento, essas estradas novas, essa logística nova, vai beneficiar muito, muito a região do Araguaia, mas vai beneficiar também a capital do estado. Olha, 7h54 já. Dizer que sim, a gente trouxe o senhor aqui. É uma visão, o senhor tem essa visão do lado empreendedor, né? Do lado de levar a sua região, de que todo mundo progrida. Claro que quando nós estamos falando de outros povos, nós temos que respeitá-los.
Né? Eu acho que se o índio resolvesse que nós todos aqui deveríamos nos comportar como eles, a coisa também ia ser diferente. Então, cada cultura tem o seu, as coisas que lhe dá importância e o seu ritmo de vida. Nós temos que respeitar cada um, cada qual. Essa divisão da terra é uma coisa de conflito, não é de agora. Né? Isso da existência desse planeta aqui, que a gente tem esses conflitos de terra. Mas o importante é o respeito às culturas. Né? E quem quiser se aculturar, problema nenhum. O Wilson Santos não tem problema nenhum em ir lá dançar o Quarupi. Assim como eles não têm problema nenhum em visitar a Querência e andar, ir para o shopping, quem sabe. Querência é uma coisa diferente. Desde que eu estou lá, desde que existe o Parque Nacional de Xingu em Querência, nunca ninguém invadiu um palmo de terra para dentro do parque. Respeito. E nunca invadiram um palmo do lado de fora. Eles são amigos. Os índios são amigos dos fazendeiros, os fazendeiros ajudam os índios. Essa harmonia é importante. Os índios caçam nas fazendas, porque onde é que concentra os porcos, os catitu? É nas fazendas onde é que tem milho, não é no parque. Né? E onde é que cria os porcos? Né? O porco tem uma geração por ano na selva. Quando é que tem milho, ele chega a dar quase 3 por ano. Então, assim, mas vivem em harmonia. São parceiros, se respeitam, ninguém invade a área de ninguém. Nunca tivemos conflito em Querência, graças a Deus. Isso é muito importante. Quero agradecer aqui Fernando Gorgen. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo papo aqui. Obrigado pela oportunidade. Né? Esse papo foi muito bom. É importante a gente conseguir mostrar um pouco do município. E tem muita verdade que a população não sabe, que existe do político, existe do interior. Do político, quero dizer uma. Quando fui na primeira eleição minha, eu fui candidato único. E aí, a gente fala muito da voz do povo e a voz de Deus. Saiu uma fofoca que ninguém foi contra mim porque eu comprei todo mundo. Mentira. Aí eu fui embora para Palmas, foram lá me buscar. Só dava eu na pesquisa, eu falei, nunca mais quero política, né? Porque eu levei prejuízo financeiro demais com isso. É uma ilusão ser político. Perdi todo o meu crédito, trancaram meus financiamentos, e aí eu fui candidato de novo. Ganhei a eleição, o cara com o mandato, com a máquina na mão. Cheguei 53 dias antes da eleição em Querência e ganhei a eleição do cara. Fui à reeleição. Aí eu estava com acima de 80% na pesquisa, aí os caras, teve um candidato que foi contra. Aí os caras falaram assim, o Fernando colocou um cara para ir contra só para não ir sozinho. Quer dizer, a voz do povo não é sempre a voz da verdade. Eu não coloquei o cara, foi porque quis, né? Então existe muita inverdade. Que a gente escolhe. A voz que a gente escolhe é diferente. Exato. Fernando, muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Vinícius.